Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula de análise combinatória. Aula da apostila de análise combinatória, 7 páginas, 54 questões. Logo abaixo desse vídeo, na plataforma em que você estiver assistindo a minha videoaula, encontra-se a minha apostila de análise combinatória. Baixe a apostila para você poder sistematizar os seus estudos. Um breve sumário. Esse sumário serve como planejamento das aulas de análise combinatória, dos tópicos que já estudamos e dos tópicos que ainda vamos estudar. Estudamos em aulas anteriores. Tópico 1, princípio fundamental da contagem. Tópico 2, conceitos numéricos. Tópico 3, fatorial de um número. Tópico 4, arranjo simples. Por sinal, arranjo simples, começamos na última videoaula. Essa videoaula é continuação de arranjo simples. E ainda vamos estudar em aulas posteriores. Tópico 5, permutação simples, revisão de arranjo simples e permutação simples. Tópico 6, combinação simples. Tópico 7, arranjo simples ou combinação simples. Então, se essa é a sua primeira videoaula, saiba que já houveram aulas anteriores. Se é de seu interesse, então procure a playlist do meu canal no YouTube ou o meu blog, na página de videoaulas de análise combinatória, e assista às aulas anteriores. Na descrição desse vídeo está o link do meu blog com as videoaulas de análise combinatória. Arranjo simples, como eu falei agora há pouco, essa videoaula é continuação da aula anterior. Portanto, é a segunda aula de arranjo simples, onde nós vamos resolver mais exemplos e resolver mais exercícios. Para essa videoaula, eu separei 2 exercícios da apostila. Exercícios de número 33, letra F e letra H, e exercício de número 35. Por que esses 2 exercícios o senhor separou, professor? Bom, eu acompanho os alunos em plataformas educacionais e eu observei que houve uma maior dúvida por parte dos alunos na letra F e letra H da 33. E a questão 35 também. Então, eu vou resolver letra F e letra H da 33 e a questão 35 para tirar quaisquer possíveis dúvidas. E também é mais uma oportunidade da gente estar fazendo exemplos, exercícios e, enfim, treinando questões de análise combinatória. Quanto mais exercício nós fizermos, mais dúvida nós vamos tirar. Então, vamos lá. Questão 33, letra F e letra H, e a questão 35. E aí já começa a resolução da questão 33, letra F, arranjo 700. Bom, aí a gente tem que saber que arranjo 700, o 7 é o N e o P é o 0. Vimos isso com muito detalhe na última aula. Bem aqui, ó. O primeiro é o N e o segundo é o P, ó. Bem aqui, ó. Estou marcando de vermelho, tá? Nos índices do arranjo, o 7 é o N, o 0 é o P. Primeiro o N, depois o P. Sempre assim. Então, por isso que já apareceu aqui embaixo, ó. O N é 7 e o P é 0. E aí, como a gente vai resolver esse arranjo, nós precisamos da fórmula. E aí, então, ó, já aparece a fórmula do arranjo. Essa fórmula você tem que saber. Vai ter situações que você vai precisar dessa fórmula. Arranjo NPAP igual N fatorial sobre N menos P fatorial. Daí a importância de resolver bastantes exercícios, porque quanto mais exercícios você resolver, mais você vai assimilando essa fórmula. Bom, agora é empregar a fórmula, né? Como eu falei, o 7 é o N. Vou marcar aqui, ó. O 0 é o P. Estou marcando aqui novamente. Então, você vai substituir na fórmula. Onde tiver N, você vai botar 7. E onde tiver P, você vai botar 0. Sim ou não? E aí já aparece, ó, N fatorial da fórmula, bem aqui, ó, N fatorial da fórmula. O N é o 7. Então, fica 7 fatorial. Embaixo, na fórmula, N menos P. O N é 7, fica 7 menos 0. Porque o P é 0. O P é 0, esse aqui, ó. Primeiro o N, depois o P. O P é 0, então no lugar do P a gente coloca o 0. Então fica embaixo 7 menos 0 fatorial. N menos P fatorial, então fica 7 menos 0 fatorial embaixo. O professor apenas substitui.
Onde tem N, põe 7, onde tem P, põe 0. É exatamente isso. Próximo passo, olha, repete o 7 fatorial, porque não tem nada o que fazer aí em cima, ó. Repete o 7 fatorial. Embaixo, resolve 7 menos 0. 7 menos 0, 7. Então, ó, 7 fatorial. Não pode esquecer o fatorial, tá, pessoal? Não pode esquecer esse fatorial bem aqui, ó. Leva o fatorial junto, tá? 7 fatorial é um resultado que é diferente de 7. Tá? Então não pode omitir o fatorial do 7. Bom, ficou 7 fatorial sobre 7 fatorial. 7 fatorial sobre 7 fatorial dá quanto? Muitos alunos saberiam responder isso muito facilmente. 7 fatorial sobre 7 fatorial dá 1. Mas por que dá 1? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque já teve aluno em sala, numa determinada ocasião, que fez essa pergunta. Por que 7 fatorial sobre 7 fatorial dá 1? Muitas das vezes a dúvida de um aluno é a dúvida de muitos alunos. A diferença é que esse determinado aluno teve a coragem de perguntar. Então, ó, baseado nisso, eu fiz uma revisão de simplificação de fração. Bem aí, ó, bem rapidinho, tá? Não custa nada. 4 meios. 4 meios dá para simplificar? Como é que simplifica? Só tem um modo de simplificar. Vamos ver, ó. A gente sabe que uma fração dá para simplificar quando existe um número que divida o número de cima e o número de baixo dessa fração. Nesse caso aí tem. Que número divide 4 e divide 2 ao mesmo tempo? É o 2, né? Então, ó, já aparece, ó. O 2 divide o 4 em cima e o 2 divide o 2 embaixo. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 embaixo dá 1. Então, olha só a resposta. 4 dividido por 2 dá 2 em cima, 2 dividido por 2 dá 1 embaixo, 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é 2. Professor, se fosse 3 sobre 1, daria 3. Professor, se fosse 4 sobre 1, daria 4. Professor, se fosse 10 sobre 1, daria 10. Professor, se fosse 1 milhão sobre 1, daria 1 milhão. Quer dizer, todo número inteiro tem um 1 embaixo. Então, pronto, eu criei essa regrinha. 2 sobre 1 é 2. 3 sobre 1 é 3. E assim por diante. Beleza? Pergunta. Teria outra maneira de fazer essa simplificação? Teria. E aí já aparece aí embaixo, ó, a divisão direta. Todas as vezes que o número de cima der para dividir pelo número de baixo, nessa ordem, tá? Eu posso fazer a divisão direta. 4 dividido por 2. Tá bem aqui ao lado, ó. 4 dividido por 2, que dá 2. Pronto. Simples assim. Vejam, dá o mesmo resultado, ó. 2 e 2, ó. Mas vejam, isso só é possível, esse tipo de simplificação, quando o número de cima der para dividir pelo de baixo, tá? Se não der, não rola nada, tá bom? Nesse caso, deu para dividir 4 por 2, que dá 2. E aí, se der para dividir, você pode fazer direto. Mais exemplos. Esse exemplo aqui, terceiro exemplo. 4 está sobre 4. Aí a gente vai usar o segundo método, que é mais rápido. 4 dá para dividir por 4? Dá, né? Dá. Tá aqui, ó. Já está aqui até ao lado. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. Então, se dá para dividir, você pode dividir direto. E 4 dividido por 4 dá 1. Mais exemplos, olha. 5 em cima, 5 embaixo. 5 dá para dividir por 5? Dá, tá bem aqui do lado, ó. 5 dividido por 5, que a resposta dá 1. Sim ou não? Ah, então sempre quando der para dividir, eu posso dividir. Sim, é isso. Olha, aqui nós já fizemos até mais direto, olha. 6 em cima e 6 embaixo, ó. 6 dá para dividir por 6? Dá para dividir, que dá 1. Então, veja, já não escrevi 6 dividido por 6. Já coloquei a resposta direta aqui, ó, 1, ó. Quer dizer, não é obrigado você escrever 6 dividido por 6. 6 com o símbolo da divisão por 6. Você pode deixar essa continha implícita e já põe logo o resultado. Ó. 6 dividido por 6 dá 1. Tá? Não é obrigado a escrever o que você está pensando. 6 dividido por 6. Professor, uma pergunta, outra dúvida. Quer dizer que essa barrinha aqui, ela significa divisão? Sim, é isso. Ela significa divisão. Mesmo que você não escreva com esse símbolo aqui, ó.
de divisão, mas ela significa mesmo divisão. Outro exemplo, 7/7, 7 sétimos. Essa barra significa divisão, já falamos sobre isso. Daí 7 dá para dividir por 7, então eu posso dividir. Não preciso explicitar essa divisão, escrever a divisão, posso botar logo a resposta direta. 7 dividido por 7 dá 1. Pronto, está feito. Então, sempre que der para dividir, a gente pode dividir. Isso também é simplificar fração. Mais exemplos, olha. 7 fatorial em cima, numa fração. 7 fatorial embaixo. Dá para dividir? Dá. Como eu sei? Porque eles são iguais. Nos exemplos anteriores que nós dividimos, olha. 5 dividido por 5, que deu 1. O número de cima é igual ao número de baixo, olha. 5 é igual a 5. 6 dividido por 6, que dá 1. O número de cima é igual ao número de baixo, olha. Daí deu 1. Aqui também, 7 dividido por 7, o número de cima é igual ao número de baixo, que deu 1. Então, seguindo essa lógica, 7 fatorial em cima, 7 fatorial embaixo são iguais. Então, se eu dividir os dois e sabendo que eles são iguais, qual é a resposta? 1. Então, também queria uma regrinha. Se você tiver dois números iguais numa fração, um desses números em cima e o outro número embaixo, você pode dividir e vai dar 1. Dividir números iguais sempre vai dar 1. E é uma regrinha que vale também para letras, olha só. Nesse segundo exemplo bem aqui, N em cima e N embaixo, são iguais, sim ou não? Ah, professor, mas são letras. Sim, mas não importa. Importa que eles são iguais. Se eles são iguais, dá para dividir. E a divisão deles dá 1. Dá 1 porque eles são iguais. Quer dizer, não importa se é número fatorial, se é letra. Se são iguais, quando eu divido, dá 1. É isso. É exatamente isso. Outro exemplo, n fatorial aqui, n fatorial em cima, n fatorial embaixo. São iguais, sim ou não? Sim. Então, se eles são iguais, quanto é que dá isso? Dá 1. Então pronto, vejam, não importa o tipo de número que seja, ou até se for letra. Mas se eles estão numa fração, um em cima, o outro embaixo, e eles são iguais, a resposta da divisão deles é 1. Pronto. Outra coisa que a gente tem que saber, em simplificação de frações no ensino médio, essas barras aqui, nesse exemplo bem aqui, 7 fatorial sobre 7 fatorial. É muito comum aqui no ensino médio os professores fazerem esse corte com barras, corta em cima, corta embaixo. E aí a resposta é 1. A resposta é 1. Tá? Então, a partir de agora, quando você vê um professor, pode ser até um professor de outra área de conhecimento, da física, da química, fazer esses cortes, um corte em cima, um corte embaixo. Na verdade, ele está simplificando. 7 fatorial em cima, 7 fatorial embaixo, eles são iguais. Então, pode dividir. E dividir números iguais dá 1. Já vimos isso agora há pouco. Só que muitos professores, principalmente no ensino médio, eles não vão falar dessa forma que eu estou falando. 7 fatorial dividido por 7 fatorial, que vai dar 1. Eles vão fazer um corte assim, corta em cima, corta embaixo. Resposta 1. Então, é só uma questão de método, de fazer mais rápido. Corta em cima, corta embaixo, eles são iguais. Resposta 1. Mas fica implícito que o que está posto aí é uma divisão. É uma divisão. Olha outro exemplo aqui, outra fração. Um n em cima, um n embaixo. Já vimos que isso dá 1. Sim ou não? Mas vai ser usual aqui no ensino médio cortar o de cima e cortar o de baixo. Olha aí, corta de cima, corta de baixo. Resposta 1. Beleza? Outro aqui, terceiro exemplo. N fatorial em cima, n fatorial embaixo. São iguais. Tá um em cima, outro embaixo. A divisão deles dá 1. Já que eles são iguais. Mas o que a gente vai fazer aqui no ensino médio é isso, cortar. Corta em cima, corta embaixo. E aí não sobra nada, a resposta é 1. Dá 1 porque é o resultado da divisão deles. Beleza? Guardem isso porque essa revisão é importante aqui em análise combinatória e também em outras ciências. Bom, agora eu acho que já dá para a gente responder essa indagação no qual levou a essa breve revisão. 7 fatorial sobre 7 fatorial. 7 fatorial em cima, 7 fatorial embaixo. Isso é uma divisão. E essa divisão dá quanto?
quanto dá a resposta disso? Dois números iguais, um em cima e outro embaixo. A gente pode cortá-los, tá? Vai ser usual aqui na matemática de ensino médio, em simplificação de fração, a gente fazer esse corte. Corta em cima e corta embaixo. Mas, de fato, é uma divisão, e essa divisão dá quanto? Dá 1. Pronto. A partir da aula de hoje, a gente vai sempre fazer esse corte, e quando eles forem iguais, a resposta é 1. Tá? Então, você saber o porquê dá 1. Foi exatamente a pergunta do aluno. Por que cortar em cima, cortar embaixo dá 1? Então, enfim, está explicado, porque, na verdade, esses cortes significam divisão. Eles foram divididos, eles são iguais, daí deu 1. Então, está respondido o item F, arranjo 700, resultado é 1. Está respondido, vamos para frente. Letra H, arranjo N00. Bom, como é arranjo, já aparece a fórmula aí, ó. Arranjo N PAP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, esse bem aqui, ó, o primeiro é o N e o segundo é o P. Sim ou não? Basta pegar esses valores do N e do P e substituir na fórmula. Então, olha só, já aparece aí a fórmula. O primeiro aqui é o N, o segundo é o P. A fórmula é N fatorial. O N é o próprio N aqui, ó, bem aqui, ó. Estou marcando, o N é o próprio N. Fica até um pouco redundante dizer que o N é o próprio N, mas é porque esse item H ele é literal. Tá? Então pode acontecer isso. O Enem também explora questões literais. Tá? Então o N é o N. Então no lugar do N fatorial da fórmula, bem aqui, ó, vai ficar o próprio N, já que o N é o N. Tá? Então repete o N fatorial sobre N menos P. No lugar do N põe o N, já está aqui, ó. E o P é zero, ó. Tá bem aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. O P é zero, ó. Então, no lugar do P, bem aqui, ó. No lugar do P, põe o zero, tá? No lugar do P, põe o zero. No lugar do N, põe o próprio N. Pronto. A rigor, fizemos o que dava para fazer, tá? Utilizamos a fórmula. O N é o próprio N, no lugar do N põe o N, e no lugar do P põe o zero. Pronto, fizemos. E agora? Próximo passo, olha. Repete esse N fatorial, porque não dá para fazer nada com esse N fatorial. N menos zero dá N. Né? O zero é elemento neutro na soma, então esse zero não vai influenciar em nada. N menos zero é o próprio N. E aí ficou N sobre N. E agora? N sobre N. Professor, isso não tem resposta. Nós acabamos de fazer isso lá na nossa revisão. Daí o porquê eu fiz a revisão. Porque se eu não fizesse a revisão e fizesse direto, chegasse bem aqui, vocês não iriam entender. Mas nós fizemos a revisão. Quando nós temos uma fração com um número, que pode também ser uma letra, em cima e embaixo, o mesmo número ou a mesma letra, são iguais. Essa barra, eu já expliquei na revisão que essa barra significa divisão. Os números são iguais, o de cima e o de baixo, pode dividir? Resposta, pode. E dá quanto? Olha aí o corte que a gente faz, como eu falei, é comum a gente usar o corte. E a resposta disso dá 1. A resposta dá 1. Fiz vários exemplos com números, com número fatorial e também com letras. E mostrando que a divisão deles, por eles serem iguais, dá 1. Então vejam, que interessante. Essa questão, letra H, apesar dela ser literal, arranjo N00, parece estranho, né? Não dá para fazer nada aí, professor. Isso aí não vai dar em nada. Deu num número. Número 1 é o resultado. Tá? Então, a revisão foi importante para esclarecer isso, tá? Quando você resolver um arranjo, mesmo que sejam letras, mas se elas forem iguais em cima e embaixo, você pode simplificar, você pode dividir, e elas sendo iguais, a resposta é 1. Então, está feita a letra H, arranjo N00 é 1. Vamos para frente, vamos para a próxima. Questão 35. Usando o algarismo 23579, quantos números naturais de dois algarismos distintos podemos formar? Primeira pergunta, isso é arranjo? Isso é arranjo, pessoal. Isso é arranjo. Olha, já apareceu aqui o destaque, ó, por causa dessa palavra aqui, ó, distintos. Significa que os elementos dados, que são 2, 3, 5, 7, 9, vão formar grupos. E os elementos não vão repetir nos grupos formados. Os elementos serão distintos. Num agrupamento
que os elementos não repetem nos grupos formados, trata-se de arranjo. Até aqui, nesse nível de estudo de análise combinatória. Estudamos princípio fundamental da contagem e arranjo. Tá? Então, até aqui, um agrupamento onde os elementos não podem repetir, são distintos nos grupos formados, trata-se de arranjo. Então, isso é um arranjo. Bom, sendo um arranjo, você já tem que pensar quanto é o N e quanto é o P. Eu coloquei essa questão porque muitos alunos colocaram que o N é 9, por causa desse 9 bem aqui, ó, e o P é 2. N e P são quantidades no texto, isso é verdade, né? Vimos em aulas anteriores. E o 2 está muito evidente aqui, ó, 2, ó. Então, 2 ou vai ser o N ou vai ser o P. E essa sequência de algarismos dados aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 9, o último é o 9. Então, um aluno poderia dizer assim, o N geralmente será o maior, então o N é 9. E o P é o menor, então o P é 2. Sim ou não? Só que não, né? Só tem um pequeno problema aí. Vejam, eu falei agora há pouco, o N e o P são quantidades. Foram dados os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9 para fazer números de dois algarismos distintos. Então vamos conferir os algarismos dados. 1, 2, 3, 4, 5 em quantidade de 5. Foram dados 5 algarismos. Professor, mas o último é o 9. Mas não importa, pessoal. N e P são quantidades, então a gente tem que contar. A questão não é quem é o último, a questão é quantos tem. Quantidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Para fazer números de dois algarismos. Então, o N é 5 e o P é 2. Quantidade, guardem isso. Muitos alunos erraram porque botaram aqui o N9, porque olharam aqui o 9, que é o último, e botaram o N como 9. Isso está errado. N é quantidade, como P também é quantidade. De novo, conferindo, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o N é 5. Quantidade de elementos dados, e não o último elemento. Para fazer grupos de 2, ó, então o P é 2. E o N, de fato, geralmente será o maior. N é 5 e P é 2. Bom, já falamos que é arranjo. E aí, ó, já aparece a fórmula do arranjo, né? Arranjo 5, 2 é 2. O N é 5 aqui, ó. O primeiro é 5 e o segundo, que é o P, que é 2. Sempre o primeiro vai ser N e o segundo vai ser o P. Aí é substituir na fórmula, olha. A fórmula está aqui, N fatorial sobre N menos P. O N é 5, então fica 5 fatorial sobre N menos P. O N é 5, então fica 5 aqui, ó, menos P. O P é 2, está bem aqui o P, ó, o P é 2, então bem aqui, ó, fica 2, tá? O N é 5. Em cima, repete o 5 fatorial, não tem nada o que fazer em cima. Embaixo, resolve isso aqui, ó, 5 menos 2, dá quanto? 3. Então, 5 menos 2 fatorial fica 3 fatorial, ó. Leva o fatorial junto aqui, ó, já falei isso, tá? E aí ficou 5 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo. Se eles fossem iguais, 5 em cima, 5 embaixo, cortava e dava 1, sim ou não? Sim, mas eles não são iguais. Em cima é 5 fatorial e embaixo é 3 fatorial. E agora, o que a gente faz? Isso eu expliquei na última aula. A gente desenvolve um deles. Quem é? Desenvolve o maior até o menor. Desenvolve o maior até o menor. Vimos muito isso na última aula. Tá? Se você ficou com dúvida, então volte na última aula que eu expliquei com muito detalhe isso. E aí, ó, desenvolve o 5 até o menor, que é o 3. Então ficou 5 fatorial, ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E para no 3. Para no 3, porque 3 é o menor e eu vou cortar o 3 com 3. Olha aí, ó. Corta os iguais. Pode cortar os iguais. E aí sobra 5 vezes 4, que dá 20. Sim ou não? Professor, só uma coisa. Agora há pouco o senhor falou que cortar números iguais numa fração, um em cima e outro embaixo, a resposta dá 1. E por que não apareceu o 1 bem aqui, ó, depois do 4? Sim, mas aí o 1 aqui, ó, vou botar aqui, ó, vezes 1, bem aqui, ó. O 1 aí não ia influenciar em nada, pessoal. Pergunta, quanto é 5 vezes 4 vezes 1? Resposta, 20. Vejam, o 1 aí não alterou em nada. Porque como trata-se de multiplicação
e o 1 é elemento neutro da multiplicação, então o 1 não vai alterar em nada. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1, 20. Nesse caso, não precisa pôr, porque ele não vai alterar a conta, ele não vai alterar em nada, tá? Mas é verdade, um número embaixo e um número em cima, numa fração, eles são iguais, quando a gente corta, assim, a resposta é 1. Tá? Mas esse 1 aqui, nesse caso, ele não iria alterar o resultado, daria 20 da mesma forma. Então, está respondida a questão. Podemos escrever 20 números de dois algarismos distintos, utilizando 2, 3, 5, 7 e 9. Beleza? Está respondida a questão, está feito pela fórmula do arranjo. Professor, uma pergunta. Eu poderia fazer essa questão pelo princípio fundamental da contagem, já que o senhor disse na última aula que arranjo é princípio fundamental da contagem? E como é que seria pelo princípio fundamental da contagem? Porque eu gosto do princípio fundamental da contagem e eu fiz pelo princípio fundamental da contagem. E eu queria ver como é que faz e também ver se dá o mesmo resultado. Então vamos fazer. Olha só, a mesma questão, só que agora pelo princípio fundamental da contagem. Bom, pelo princípio fundamental da contagem, o primeiro passo é identificar as etapas. Dado esses algarismos, 2, 3, 5, 7 e 9, formar números de dois algarismos, olha, dois algarismos. Então, números que contêm unidade e dezena. Números de dois algarismos são números que contêm unidade e dezena. Olha aí, unidades e dezenas já apareceu. Então, esse é o primeiro passo, identificar as etapas. Essas são etapas. Formar números de dois algarismos, formar números que contêm unidades e dezenas. Seguindo o princípio fundamental da contagem, segundo passo, identificadas as etapas, identificar a quantidade de possibilidades por etapa. Aí vem a pergunta, quantos algarismos podem entrar bem aqui, ó, nas dezenas? Quantas possibilidades, utilizando esses aqui, ó. Quantos podem entrar nas dezenas? 9, porque tem esse 9 aqui, é isso? Tá certo? Não, é quantidade. Então vamos conferir de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então pode entrar 5 algarismos nas dezenas. Olha aí, 5. Beleza? Quantidade. 5 aqui, ó, em cima tem 5 algarismos, tá? Então pode entrar os 5 nas dezenas. Pode entrar o 2, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Sabida a quantidade de possibilidades das dezenas, quantas possibilidades podem entrar aqui na unidades, na casa das unidades, bem aqui, estou marcando. Sabendo que nos números formados, os algarismos são distintos, bem aqui, ó, distintos, olha a palavrinha distintos, isto é, eles não podem repetir. Um algarismo que estiver bem aqui nas dezenas, ele não pode repetir nas unidades. Quantas são as possibilidades, então, para as unidades? Resposta: 4. Todas as vezes que os elementos não podem repetir nos grupos formados, trata-se de arranjo. Então, o número que aparece aqui nas dezenas não pode repetir nas unidades. Por exemplo, só um exemplo qualquer aqui, desses algarismos dados, olha, o 22... Tá? Não pode, porque o 2 aqui está repetindo. Ó. Bom, se não pode haver repetição, então se são 5 possibilidades para as dezenas, para as unidades são 4, porque cai em uma, porque o algarismo que tiver nas dezenas, ele já não pode repetir nas unidades. Então poderia formar números assim, ó, 23, olha, ok, pode. 25, pode, ok, ó. 27, ó, pode. Porque nesses exemplos aqui, 23, 25 e 27, não há repetição. Mas 22 não poderia, porque nesse caso há repetição. 33, ó, nesse caso há repetição, então não pode. Ó. Então, se aparece um 2 nas dezenas, ele não repete nas unidades. Então, se são 5 possibilidades para as dezenas, para a unidade são 4. Porque nas unidades já não vai contar com o algarismo que aparecer nas dezenas. Então decai aqui, ó, para 4 possibilidades. Professor, uma pergunta. Todas as vezes que for arranjo, vai acontecer isso? Vai decair aqui, ó, 5, 4? Resposta, sim. Já a segunda aula que a gente está falando de arranjo, eu acho que já deu para perceber que todas as vezes que é arranjo, e a gente resolve pelo princípio fundamental da contagem, decai aqui, ó, 5, 4. Tá? Se tivesse mais ordens, aí continuaria decaindo, 3, tá? E assim por diante.
mas são apenas duas ordens aqui, ó, unidades e dezenas, então 5 e 4. O último passo em princípio fundamental da contagem é multiplicar tudo. E aí já aparece, ó, total 5 vezes 4, 20. Resposta, podemos escrever 20 números de dois algarismos distintos, utilizando 2, 3, 5, 7 e 9. Deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, deu 20, ó, fazendo pelo princípio fundamental da contagem. Vamos ver lá pela fórmula do arranjo. Olha aqui, pela fórmula do arranjo também deu 20, ó. Então dá o mesmo resultado. A mesma questão 35 da apostila, feita pelo método do arranjo, deu 20. Feita pelo método do princípio fundamental da contagem, também deu 20. Já falei na última aula que se um problema não amarra o método, você pode escolher o que você julga melhor. Tá? Então, a matemática não tem só uma maneira de fazer, tem várias maneiras, mas que levam sempre ao mesmo resultado. Então, está feita a questão 35. Resposta, podemos escrever 20 números de dois algarismos distintos, utilizando 2, 3, 5, 7 e 9. Bom, aqui termina a minha videoaula. Eu fiz essa videoaula só para resolver essas duas questões, para tirar quaisquer dúvidas. E na próxima aula, a gente vai resolver mais exemplos, mais questões de arranjo simples. Para exercitar mais um pouco o arranjo simples, vamos ver outros casos, vamos ver outros exemplos. Beleza? Então era isso. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar aquele like para ajudar no nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!